Vamos mudar um pouco de assunto aqui, falar de um caso bem mais sério, né? Que é um caso que infelizmente aconteceu em uma unidade terapêutica lá na cidade de Montes Claros. Né, um interno lá que estava fazendo tratamento, ele acabou morrendo, né? 28 anos tinha essa vítima lá na cidade de Montes Claros. Segundo a Polícia Militar, ele estava nessa clínica de reabilitação e acabou sendo agredido por outros internos. Ainda segundo a PM, os militares eles foram acionados pelo SAMU. O SAMU foi lá, fez o primeiro atendimento e, de acordo com a Polícia Militar, para o SAMU, a ocorrência entrou como uma queda. E aí, os enfermeiros perceberam que a vítima estava com algumas lesões que não condiziam com exatamente, né, ferimentos por conta da queda. E aí a Polícia Militar começou ali a conversar com o pessoal, com uma enfermeira da clínica, que segundo a PM, manteve essa informação de que a vítima tinha sofrido uma queda e que tinha acontecido uma parada cardiorrespiratória. Só que depois do acesso às câmeras de segurança, o que pôde ser visto ali é que diversas pessoas agrediram com socos e pontapés esse homem de 28 anos que não resistiu aos ferimentos. Aí, Luiz, a história, segundo a PM, fica um pouquinho pior. Quem conversa com a enfermeira, segundo a Polícia Militar, ela disse aí que ela estava saindo, aí ela falou outra coisa, outra versão, que ela estava saindo acompanhada de um paciente, estava indo para o portão, e aí essa vítima, esse rapaz de 28 anos, que estava exaltado e estava querendo sair da clínica, estava com um pedaço de vidro e tentou ferir a enfermeira. E por isso, os outros internos, né, tentaram intervir ali e acabaram agredindo com socos e pontapés, mas que não era a intenção deles. Isso tudo segundo a Polícia Militar, que ele viesse a óbito, que ele fosse morto. E aí o que aconteceu? 7 pessoas foram conduzidas à delegacia e também a enfermeira foi detida aí. É um caso diferente do que eu tô acostumado a fazer. Normalmente, quando eu fiz já algumas reportagens, eu sei que tem muita clínica ilibada, com muita incidência de recuperação de internos aí, de pessoas que precisam de ajuda. Os casos que eu já fiz são de internos que são mortos por, muitas vezes, em alguns casos que eu fiz, os próprios funcionários da clínica. Agora, esse foi um linchamento, né? 7 pessoas em cima de uma pessoa de 28 anos, um linchamento ali acabou vindo a óbito. Você já fez alguma matéria nesse sentido? Cadu, é normal acontecerem problemas e brigas, né, em clínicas desse tipo, porque as pessoas ali que estão sendo atendidas, normalmente elas estão fora do seu estado normal de sanidade, né? Seja por abuso de drogas e álcool, seja porque elas têm algum problema mental ou neurológico que faça com que elas estejam ali. Se elas não precisassem, elas não estariam sob tratamento. Mas tem 2 coisas muito importantes que a polícia vai precisar apurar. E aí, gente, a Polícia Civil vai apurar as circunstâncias em que esse crime ocorreu, porque foi um crime, e vai entender se pode ser considerado legítima defesa ou não. Dificilmente vai ser, porque, como você disse aí, 7 pessoas contra uma, né? No mínimo é desproporcional, mesmo que ele estivesse, o rapaz, a vítima, estivesse alterado, né? Mas 2 coisas muito importantes têm que ser levadas em conta. Como ele teve acesso a esse pedaço de vidro, né? Porque aí entra uma responsabilidade da clínica, dos seus funcionários, né? De não deixar ao acesso de internos que têm problemas de saúde mental, não pode deixar à disposição deles objetos que sejam cortantes, que possam colocar a vida deles próprios ou a vida de outras pessoas em risco. Então essa é uma questão que a polícia vai ter que apurar primeiro. E a segunda questão é essa versão que foi contada pela enfermeira, né, de que ele teria partido para cima dela ou para cima de outra pessoa com o caco de vidro e que os outros teriam tentado contê-lo. A necessidade dessa proporção, o rapaz estava sob custódia da clínica. Então é responsabilidade da clínica o que aconteceu com ele, seja a clínica particular ou seja pública, ela tem que responder por isso. Igual um detento quando está sob responsabilidade da polícia, está sob custódia da polícia e é morto. Isso gera problemas e o responsável pela carceragem, o responsável pela viatura, quando é dentro de uma viatura, eles têm que responder criminalmente por isso. Exatamente. Mesma coisa
como você disse aí, né, penitenciária, presídio, né, responsabilidade do Estado, a pessoa que está ali. E no caso da clínica, precisa entender, o que me chama a atenção aqui é, segundo, tudo com base em informação do que a Polícia Militar passou, tá? Nada da nossa cabeça aqui. Nós estamos simplesmente tentando analisar o fato em si. Por que ela mudou a versão? Por que ela, segundo a polícia, teria tentado esconder ali e colocado que ele tinha sofrido uma queda e não um espancamento? Isso pode ser um forte indício de que há alguma coisa que a clínica esteja escondendo aí, alguma coisa que ainda não deu para ver nas apurações preliminares, né? O inquérito da Polícia Civil costuma durar 30 dias, acho que é mais do que suficiente, porque além das testemunhas, tem circuito de vídeo que deve mostrar alguma coisa aí nos próximos dias. A família tem que ficar atenta e aqui, se a casa da família processar a clínica independente de culpa. Independente de culpa. Se eu tivesse um parente meu internado, sob custódias, qualquer justificativa, é um drogado, não interessa, é uma vida, é um ser humano que está ali, precisa de recuperação. Ele vai a uma clínica em busca de ajuda, não é em busca de morrer assassinado, seja pelo motivo que for. Inclusive, é uma das coisas que a gente vira e mexe, eu converso com vários amigos, principalmente da área médica, sobre a importância dessas clínicas. A gente deveria ter mais clínicas, porque a questão do uso de drogas não é um problema de polícia, é um problema de saúde pública. Então, se você tem ali pessoas que param de usar entorpecente, param de usar drogas, é aquela velha história, né? Se não tem o cliente ali, o cara não tem para quem ele oferecer essa porcaria, né? Primeiro é um problema de saúde pública, vira um problema de polícia quando não existe tratamento, não existe alternativa. O sujeito fica na rua, ele começa a roubar, ele começa a tirar de casa, ele alimenta o traficante. Se não tiver essa rede toda para alimentar o traficante, que é o criminoso da história, certamente não vai virar um caso de polícia, vai ficar como saúde pública ou saúde de uma forma geral, né? Sim. Poucas famílias podem pagar, Cadu, para colocar numa clínica. É caro você pegar um parente seu e colocar numa clínica e manter ele lá por 30, 60, 90 dias, que é um tempo mínimo para começar uma recuperação. Eu sei que São Paulo, anos, né? Sem querer te interromper, mas eu sei que São Paulo, na gestão Dória, teve muitos problemas relacionados à Cracolândia. A gente sabe que a ação ali é muito ineficaz da questão de tirar a Cracolândia de um ponto, acabou espalhando para tudo que é lado lá, e São Paulo a gente acompanha, tá vendo como é que tá, né, se desdobrando esse caso da Cracolândia lá. Eu tive lá no final do ano. Eu tive 2 vezes em São Paulo, em situações diferentes ano passado. Uma, eu fui em abril, a gente ia fazer uma viagem, então eu circulei pouco por São Paulo e não percebi isso. No fim do ano, quando eu voltei, eu fiquei no centro da cidade, fui buscar inclusive essas luzinhas que estão aqui atrás, ó, lá na rua Santa Efigênia, e ficamos no centro de São Paulo. Eu tive medo de sair para comer à noite, eu estava acompanhado do Ed Carlos aqui, o nosso coordenador de técnico, né? Do Cláudio, que é o nosso engenheiro, e do João Luiz, que é o nosso técnico de telecomunicações aqui da emissora. Nós tivemos medo de sair à noite para comer, cara, para atravessar a rua, porque existia uma Cracolândia em cada esquina na região do centro de São Paulo. Barracas armadas, o povo vivendo lá como se estivessem num camping, num acampamento. E não tem muito o que fazer, era 10 horas da manhã e você via aquele montinho de gente reunida ali, montinho que eu estou falando é de 200 pessoas. Usando droga num lugar que não é a Cracolândia oficial. Então, o que o Dória e o prefeito de São Paulo da época, que é o Bruno Covas, conseguiram fazer, tentando acabar a força com aquela Cracolândia que tinha lá, foi espalhar a Cracolândia pela cidade de São Paulo inteira. Tá ruim de circular em São Paulo. Lá na Sé, eu errei no motorista de aplicativo ali, eu coloquei o endereço errado de onde eu queria ir. Isso é um perigo, rapaz. Aí ele tava me deixando ali em frente à igreja da Sé. Parecia o The Walking Dead, assim, ó. É impressionante, parece cheio zumbi, cheio de barraca. E o povo igual um zumbi. Eu falei, pelo amor de Deus, eu te pago a mais, só não me deixa aqui não. Eu que sou medroso pra caramba, mas realmente é... Mas não é melhor esse povo estar dentro de uma clínica de reabilitação do que estar andando na rua, colocando a vida deles e dos outros em risco? É muito melhor e eu acho que é algo que deveria já ser muito amplamente estudado pelas prefeituras das pequenas cidades, inclusive, de tirar
essas pessoas que são usuárias, que são recorrentes aí né, que estão sempre sendo presas, porque a gente sabe que é um entra e sai aí de prisão, de delegacia, etc e tal. As prefeituras deveriam fazer uma ação mais contundente, mais atuante mesmo com relação a essas clínicas. Ah, mas o Estado não tem dinheiro, não tem recurso para colocar tanta gente numa clínica de reabilitação. Eu acho que é mais fácil a gente curar o cara do que ficar o tempo todo gastando dinheiro com ele, com viatura que vai e volta e que entra e sai de cadeia, não acha não? Ocupando a polícia com gente doente. É melhor você deixar a polícia por conta de bandido, gente. O cara passou da linha do uso de droga para criminalidade, ele vai ser tratado como criminoso. Enquanto isso não acontece, tem que haver opção, tem que haver uma alternativa para essa pessoa se tratar. E essa alternativa, como eu falei, não pode ser só particular, porque é muito caro. Tem muita gente que não tem condição nenhuma de fazer isso. Nós temos SUS aí servindo para atender as pessoas, enfim, tem dinheiro público sendo jogado fora com tanta coisa aí. Por que não aplicar numa política de verdade de tratamento dessas pessoas? Não é política fim. Muitos caras não querem tratamento. Muita gente fala isso. Realmente não querem, mas por quê? Porque eles não conhecem, eles não sabem como não existe uma política de abordagem dessas pessoas, sabe? Os caras querem levar na marra para tratar. Não vai tratar, gente, se não tiver um negócio, uma abordagem tranquila, devagar, aos poucos, dia após dia, para convencer o sujeito a ir por conta própria, ele não vai. Exatamente. Senhoras e senhores, Luiz Fernando Rocha, jornalista aqui da casa. Muito obrigado pela participação, Luiz. Obrigado, Cadu. Valeu, foi um prazer estar aqui com vocês.